No mundo com várias classes de trabalho, o Cavaleiro Pesado é considerado a classe defeituosa e azarada. Cavaleiros pesados são tanques poderosos que se especializam em atrair os ataques inimigos para si e defender seus aliados. Mas diferente de outras classes de defesa, eles carecem de velocidade e versatilidade. E para piorar, eles têm um ataque incrivelmente baixo, o que torna o up de nível uma tortura. E é por isso que ninguém quer ser um Cavaleiro Pesado. No entanto, o pequeno Elmo ainda não sabe que seu destino é se tornar um cavaleiro pesado e mudar a forma como o mundo os enxerga. O que ele sabe é que a vida inteira dele é um caso gigantesco de déjà vu. Tudo que ele lê ou vê parece familiar. E mesmo quando seu pai, um nobre poderoso, se aproxima do seu trono, Elmo sente que já viu exatamente a mesma coisa antes. Ele continua tendo visões dele mesmo usando uma armadura magnífica e lutando contra todo tipo de monstro poderoso e humanos malucos. Mas essas visões nunca duram muito e Elmo cresce sentindo que já viveu essa vida antes. A maior reviravolta em sua vida acontece quando ele completa 15 anos, e é hora de ele realizar o ritual de bênção divina como herdeiro da família Edvon. Um monte de nobres se reúne na mansão de seu pai, esperando ansiosamente que o padre abençoe Elmo e lhe conceda uma classe que o ajude a suceder. Elmo sente a mesma sensação de déjà vu enquanto se ajoelha diante do padre, mas desta vez é muito mais intensa do que nunca. Seu pai lhe diz para ter confiança, porque ele vem de uma longa linhagem de mestres espadachins e o comanda a ter fé no deus da espada. Seguindo o comando de seu pai, Elmo reza para os deuses enquanto o padre usa um feitiço de magia divina para lhe conceder uma classe. O círculo de magia começa a brilhar enquanto o padre usa o feitiço para batizar Elmo. E é neste momento que ele finalmente se lembra das coisas claramente. Ele percebe que suas memórias vão além de sua vida atual. Em sua vida anterior, ele era obcecado por um jogo de VR chamado Magic World. O mundo em que ele está agora é exatamente como o jogo, e é por isso que toda sua vida pareceu uma repetição. El não acredita que reencarnou no mundo de um jogo, e ele percebe que com seu conhecimento do jogo, ele pode ter uma vida feliz e bem-sucedida. Ele começa a rezar para conseguir sua classe favorita, que era a classe mais forte que se podia jogar em Magic World. Logo, seu batismo termina e Elmo verifica sua janela de status para confirmar qual classe ele obteve. Suas estatísticas estão bem baixas, mas isso não importa porque sua classe é Cavaleiro Pesado. E é exatamente isso que ele estava rezando para conseguir. Ele diz animadamente ao pai que seu batismo foi um sucesso, e ele se tornou um cavaleiro pesado. No entanto, essas palavras são o maior choque que ele pode dar ao pai, além de sair do armário. Seu pai lhe diz para repetir essas palavras e dizer que ele é um mestre espadachim. Elmo está prestes a dizer que ambas as coisas são mutuamente exclusivas, mas então ele percebe o que acabou de fazer. Ele misturou as memórias de sua vida passada com as memórias desta e agiu feliz por ter conseguido a pior classe. Neste mundo, as pessoas acham que classes simples e poderosas são as melhores, enquanto classes técnicas que exigem muito esforço são inúteis. Elmo acha que a análise de classes deste mundo é péssima e que eles poderiam fazer melhor, mas não há tempo para explicar isso ao pai, que furiosamente agarra sua mão para ler sua janela de status. Ao confirmar que Elmo é um cavaleiro pesado, ele fica ainda mais irritado, perguntando como seu filho pôde ter uma classe tão inútil. Ele diz que com estatísticas baixas em tudo e sem habilidade de ataque, ele é um pedaço de lixo sem valor. Elmo tenta argumentar dizendo que cavaleiros pesados têm um maior HP e defesas, mas seu pai não o ouve. Ele o chama de desgraça e o manda beijar o chão com um único soco. Todos ficam aterrorizados com a raiva do velho, e ninguém se adianta para ajudar Elmo. Enquanto isso, seu pai diz que o lado bom é que eles realizaram apenas uma pequena cerimônia privada, porque se o público soubesse que o herdeiro da família Edvon é um cavaleiro pesado, a família estaria arruinada. Nesse momento, outra pessoa entra no salão, e todos se viram para ver um vilão de aparência ameaçadora andando lentamente em direção a ele. Enquanto a câmera cobre ela de todos os ângulos possíveis, as pessoas cochicham que quase não reconheceram a garota que cresceu muito. A garota se aproxima do pai de Elmo e diz educadamente que ela também deveria ter o ritual de bênção divina, então ela gostaria de realizá-lo logo. Todos começam a sussurrar sobre a audácia da garota de aparecer diante do chefe da família quando ele está de tão mau humor. Enquanto isso, Elmo olha para a garota chamada Malice, que é filha de uma família ramificada. Ele se lembra que eles costumavam brincar juntos quando crianças, mas como ela é de uma família ramificada, ele não fala com ela há anos. Ele pensa que normalmente Malice seria punida por ser tão nonchalant na frente do chefe da família. Mas as coisas são diferentes agora. Seu pai dá permissão a Malice para iniciar seu ritual, enquanto a câmera faz seu trabalho e cobre a vilã de alguns ângulos muito interessantes que eu aprovo. Elmo olha para o pai e tem um mau pressentimento ao ver seu rosto irritado, e ele simplesmente se ajoelha enquanto Malice passa por seu batismo, enquanto a câmera garante cobri-la de todos os ângulos. Assim que seu batismo é concluído, ela se levanta e verifica seu status para descobrir que é uma mestre espadachim. Ela zomba de Elmo e ri, dizendo que talvez ela tenha roubado toda a sorte dele e conseguido a classe que era esperada dele. Elmo percebe que as coisas vão ficar complicadas agora, porque seu pai ficará de péssimo humor que uma filha de família ramificada conseguiu a classe mestre espadachim. No entanto, acontece exatamente o oposto e seu pai começa a rir. Ele declara que Malice carrega o verdadeiro sangue Edvon em suas veias e decide adotá-la como sua herdeira. Enquanto o velho abraça Malice, a corte começa a sussurrar sobre o quão raro é esse incidente.
No entanto, Malice ainda não terminou, e ela mostra suas verdadeiras cores ao dizer que sempre achou que Elmo não seria capaz de lidar com a responsabilidade da família de qualquer maneira. Seu pai concorda e diz a Elmo para sumir porque ele não é mais seu filho. Ele chama Elmo de decepção e diz para ele sair de sua mansão imediatamente. Os nobres presentes no salão imediatamente tomam partido do velho, deixando o Elmo completamente sozinho. Ele tenta dizer ao pai que Cavaleiro Pesado é uma classe forte e que ele trará honra à sua família. Mas seu pai não quer ouvir nada. Ele diz para ele não usar o nome da família fora da mansão, ou ele o executará e então vai para seu trono com Malice seguindo-o. Logo, Elmo sai de casa e o mordomo lhe dá uma bolsa de dinheiro como último presente antes de começar sua vida como um homem exilado. Elmo não se importa com isso e sai em direção a uma nova vida. Ele chega a uma cidade CGI cheia de aventureiros ansiosos para testar sua sorte caçando monstros. No entanto, Elmo planeja ficar quieto e se estabelecer um passo de cada vez. Ele primeiro arranja um quarto em uma estalagem, amaldiçoando seu pai por não ouvi-lo sobre sua classe Serop. Ele pensa em como perdeu sua família e sua vida, mas pelo menos ele tem a classe mais forte do jogo. No entanto, o problema é que muitas coisas neste mundo são diferentes do jogo. A história, as crenças comuns e até os nomes das cidades são diferentes em comparação com o jogo, e Elmo decide fazer uma pesquisa antes de iniciar sua jornada. Primeiro, ele decide testar suas habilidades porque se a classe Cavaleiro Pesado tiver alguns nerfs, ele está ferrado. Felizmente, as habilidades são as mesmas que ele se lembra de sua vida passada. Ele olha para os 5 pontos de habilidade em seu inventário que ele obteve quando despertou sua classe. Ele pode usar esses pontos para progredir em sua árvore de habilidades, e isso literalmente decidirá seu destino. Falando em árvore de habilidades, Elmo se lembra que existem 2 tipos de habilidades. O primeiro tipo são habilidades fixas que são baseadas na classe, e o outro tipo são habilidades aleatórias que são baseadas na criação de personagem. Ele tem o juramento da armadura pesada como sua habilidade fixa, mas é considerada uma das piores habilidades da classe Cavaleiro Pesado por causa de quão difícil é de usar. Em comparação, suas 2 habilidades aleatórias, Intensificador de Defesa e Esgrima Iniciante, são boas, e se ele a subir para o nível máximo, ele pode desbloquear a esgrima avançada e se tornar ainda mais forte. No entanto, Elmo coloca todos os seus pontos em sua habilidade fixa e a leva para o nível 5. Graças a isso, suas estatísticas de defesa aumentam em 10, e ele ganha uma nova habilidade chamada Reflexão de Muralha. Elmo fica animado com isso e diz que pode trabalhar com isso. No dia seguinte, ele compra um conjunto completo de armadura e vai para a floresta testar suas habilidades. Ele leva seu bom tempo maravilhando-se com a beleza da natureza quando de repente ouve alguns sons vindos de um arbusto próximo. Ele fica alerta e logo um sapo gigante salta. Elmo se lembra dele como um monstro inicial no jogo e aponta sua espada para ele para ver suas estatísticas. Ele descobre que o sapo tem um nível e estatísticas mais altos do que ele, e ele imediatamente salta em sua direção. Elmo fica feliz que ele não está perdendo tempo e ele balança sua espada apenas para Aura Farm porque ele não vai usá-la. Em vez disso, ele usa sua habilidade Reflexão de Muralha para criar uma parede de tijolos invisível na frente dele. O sapo bate de cabeça na parede invisível e sofre muito dano, morrendo imediatamente. A janela do sistema diz a Elmo que ele subiu de nível, mas ele não está realmente feliz agora por causa da cena horrível à sua frente. A habilidade que ele usou nega o dano corpo a corpo inimigo e reflete dano igual à defesa do usuário. Foi o que fez o sapo parecer comida de cachorro, mas pelo menos sua pedra mágica está intacta. Então pega a pedra mágica de nível 2, mesmo que não seja muito valiosa, e nesse momento ele ouve alguém gritando por ajuda. Ele imediatamente corre na direção da voz e encontra um aventureiro correndo em sua direção, gritando que monstros vão matá-lo. Elmo diz a ele para se esconder atrás dele enquanto ele olha para os monstros, que acabam sendo um bando de sapos grandes. Elmo diz ao aventureiro que ele vai lidar com eles, e isso aumenta as esperanças dele. Ele pergunta a Elmo se ele é um figurão, apesar de parecer um novato cavaleiro pesado, e Elmo responde que acabou de subir de nível pela primeira vez na vida. Isso faz o aventureiro surtar porque Elmo é tecnicamente mais fraco que ele e não tem chance contra tantos monstros. Ele diz para ele tirar a armadura para correrem mais rápido, mas Elmo não se move do lugar. Ele sabe que o reflexo da muralha não é perfeito porque só ativa se a defesa dele for maior que o ataque do inimigo. Não funciona contra inimigos mais fortes ou desconhecidos, mas felizmente ele sabe tudo sobre monstros iniciantes e os sapos não representam perigo algum para ele. Eles pulam nele de uma vez, e Elmo ativa seu reflexo da muralha bem a tempo de eliminá-los todos de uma vez. O aventureiro fica pasmo ao ver os sapos ricocheteando como se tivessem batido no infinito do Gojo. Elmo permanece firme porque aumentou sua defesa com seus pontos de habilidade e equipamento, e os sapos não representam ameaça alguma para ele. Os sapos restantes pulam nele, apesar de verem o que aconteceu com seus irmãos e irmãs, e eles também são eliminados. O aventureiro não acredita no que acabou de ver e pergunta a Elmo quem diabos ele é. Elmo está prestes a se apresentar com o nome completo, mas então se lembra que seu pai o proibiu de usar o sobrenome. Então ele simplesmente se apresenta como Elmo, o Cavaleiro Pesado. Depois de derrotar todos os monstros sapo, Elmo respira fundo enquanto as carcaças dos monstros ao redor se dissolvem no ar. Ele alcança o nível 8 depois de matar todos os sapos, e o sistema o premia com o título de o Inabalável, porque ele não se moveu ao enfrentar tantos inimigos de uma vez. Elmo invoca imediatamente sua janela de status para ver a mudança em suas estatísticas e descobre que até mesmo subir de nível, e o aumento de status neste mundo são iguais aos do mundo mágico do jogo. Enquanto Elmo está ocupado verificando
verificando suas estatísticas, o aventureiro se apresenta como Aro e diz que deixou sua pequena vila para se tornar um aventureiro de sucesso. Elm não tem interesse em sua história e começa a recolher as pedras mágicas deixadas pelos sapos. Enquanto isso, Aru diz que lhe disseram que apenas as pessoas que conseguem atingir o nível 3 sozinhas são consideradas boas o suficiente para se juntar a um grupo. Ele diz que não conseguiu entrar em um grupo, então estava em pânico sobre como enfrentaria os sapos assassinos. Ele agradece a Elm por salvá-lo mais cedo, mas Elm diz que não há necessidade disso porque ele conseguiu farmar muito XP. Ele diz que vai ficar com todas as pedras mágicas, e Oru não tem problema com isso. Ele pergunta a Elm se ele gostaria de formar um grupo com ele assim que voltarem para a cidade, alegando que ele tem outras pessoas também. Ele diz que classes defensivas são muito impopulares, e isso lembra a Elm da reação de seu pai ao descobrir que ele era um cavaleiro pesado. Ele continua pensando em como o mundo inteiro deve achá-lo inútil, mas então Aro diz que o acha realmente incrível. Ele promete que vai convencer seus amigos sobre isso e formar um bom grupo, mas Elm não está interessado. Aro diz para ele não ser teimoso porque classes defensivas não se saem bem sozinhas e ele precisará de toda a ajuda que puder para subir de nível. No entanto, Elm se desculpa porque não quer entrar em nenhum grupo. Ele sabe que cavaleiros pesados geralmente absorvem a agressão do inimigo para proteger seus companheiros de equipe e outras classes causam o dano. No entanto, ele consegue derrotar monstros sozinho usando suas habilidades, e se ele entrar em um grupo, o XP será compartilhado entre todos e ele não ganhará o suficiente. Além disso, ir sozinho é a melhor maneira de conseguir mais itens e títulos. Elm sabe que pode ajudar um grupo a subir de nível rapidamente, mas duvida que eles o escutem. Ele não quer carregar nenhum fardo extra porque quer esfregar sua grandeza na cara do pai. Ele começa a andar para frente, mas Oru o segue, dizendo que entrar em um grupo também o ajudará, pois há limites para seus métodos e ele não consegue derrotar monstros fortes assim. De repente, Elm sente algo observando-os, mas quando se vira não vê ninguém. Alguns segundos depois, folhas começam a chover das árvores e Eru entra em pânico porque não sabe o que está acontecendo. Elm olha ao redor com cautela para encontrar de onde o monstro atacará, e então uma aranha gigante vem em direção a eles por cima. Ela pousa atrás de Eru, que está aterrorizado porque um monstro de nível tão alto não deveria estar ali. Ele cai no chão e começa a rastejar para longe enquanto o monstro tenta assustá-lo, enquanto Elm olha o status do monstro. Ele descobre que é um monstro de nível 16 com 31 GP, o que é muito difícil para ele enfrentar em seu estado atual. Elm sabe que o monstro aranha gigante pode rastejar silenciosamente sobre sua presa e usar veneno para desacelerá-los. Ele também tem um ataque de garra de fogo que pode matar qualquer inimigo de baixo nível como ele em um único golpe. Elm sabe que sua habilidade reflexo da muralha não funcionará a menos que sua defesa seja muito maior que o ataque do inimigo. Ele se pergunta o que fazer quando Aru começa a ter um ataque de fúria, culpando-se por trazer o monstro para cá. Ele saca sua espada para lutar e diz a Elm para fugir enquanto ele ganha tempo. Elm percebe o quão aterrorizado Aru está com seus joelhos tremendo e coloca a mão em seu ombro, dizendo a ele que tá tudo bem porque ele pode derrotar este monstro. Aru diz que isso é suicídio, mas Elm caminha confiantemente em direção ao monstro, dizendo que vai vencer. Aru diz que é impossível porque a diferença de nível é muito grande, mas Elm não o escuta. Ele invoca sua janela de status e coloca todos os 7 pontos que ganhou ao subir de nível em sua habilidade Juramento de Armadura Pesada, ganhando uma nova habilidade chamada Desarmar, que permite reduzir o poder de ataque de um inimigo se ele acertá-lo. Não sabe que pode reduzir o ataque da aranha em 20% por um minuto se acertar um golpe, e é exatamente isso que ele precisa para vencer. Ele desafia a aranha para uma luta, e ela imediatamente avança em sua direção. Elm desvia do ataque movendo-se para o lado, e ele se sente animado e vivo enquanto luta. Enquanto isso, o monstro rola e avança em sua direção. Elm conhece os padrões de ataque do monstro do jogo, então ele pode desviar e aparar facilmente. O monstro fica frustrado porque não consegue acertá-lo, então usa uma habilidade especial para cuspir veneno. Elm se prepara para receber o ataque de frente, porque sabe que a aranha ficará vulnerável depois disso. Assim que o ataque de veneno termina, ele avança e corta o olho dela, usando a habilidade Desarmar para diminuir seu ataque. Embora ele não cause muito dano, a aranha agitada usa suas garras para atacá-lo e Eru teme que Elm se torne carne assada agora. No entanto, Elm aguenta esse golpe porque o ataque da aranha não foi potente o suficiente. Ele caminha para frente, fazendo contas mentais sobre o mana da aranha e o custo de mana das habilidades que ela usou. O ataque de veneno custa 7 de mana e a garra de fogo precisa de 5, mas ela só tinha 4 de mana sobrando, então não conseguiu desferir um ataque adequado. Elm então ataca a aranha novamente, diminuindo seu ataque em mais 20. Além disso, por causa de sua habilidade, o Inabalável, ele recebe um impulso de 10% em sua defesa enquanto está parado. Elm pensa que tudo está pronto e agora ele pode derrotar o monstro aranha. Ele a atrai um pouco para frente para criar uma distância entre eles, e quando o monstro aranha avança em sua direção, ele usa reflexo da muralha contra ela. O monstro aranha colide contra a parede invisível e sofre um dano imenso que quase o mata, mas ele ainda tem um pouco de vida. Elm se aproxima da aranha e apunhala seu coração para finalizá-la. Alcançando o nível 12, ele coloca todos os pontos de status em Juramento de Armadura Pesada, e a janela do sistema diz que a habilidade não pode ir além do nível 15 no momento. Também diz que ele desbloqueou a habilidade Aparar ao atualizar sua habilidade fixa para o nível 15,
E Elm fica satisfeito com isso porque agora ele tem todas as habilidades básicas que um cavaleiro pesado precisa. Enquanto isso, Haru fica perplexo ao ver Helm em ação e admite que ele é forte o suficiente para prosperar sozinho. No entanto, ele tem que retirar essas palavras imediatamente quando vê que Elm foi envenenado durante a luta e ele parece muito doente. Haru diz a ele que o levará de volta para a cidade, porque é o mínimo que ele pode fazer pelo cara que salvou sua vida. Assim que chegam à cidade, Haru deseja sorte a Elm em sua jornada e se despede. Elm volta para seu quarto e começa a lutar contra os efeitos do veneno. A cena em que seu pai o dá um tapa e o expulsa da mansão vive em sua cabeça, e ele também se lembra de como lutou e derrotou o monstro-aranha gigante. No dia seguinte, Elm vai à guilda de aventureiros para se registrar, e toda a guilda começa a encará-lo porque eles nunca viram um novato tão chamativo e confiante antes. Elm diz à recepcionista que ele é um cavaleiro pesado de nível 12 e todos começam a rir dele, dizendo que ele é apenas um fardo inútil para qualquer grupo. A recepcionista faz seu trabalho e processa sua inscrição e Elm se torna um aventureiro de rank F. Elm fica feliz, mas este é apenas o começo porque ele precisa ser pelo menos rank E para entrar em uma masmorra com um grupo. E à medida que ele sobe de rank, ele pode dar mais pontos ao seu juramento de armadura pesada e se tornar ainda mais forte. Enquanto isso, ele coloca uma bolsa na mesa e todos pensam que ele está oferecendo dinheiro para procurar um grupo, já que ninguém o aceitará normalmente. Até a recepcionista diz a ele que pode levar muito tempo para encontrar um grupo para ele, já que ninguém quer cavaleiros pesados, mas Elm tá bem com isso. Ele pede a ela para dar uma olhada na bolsa mágica, porque ele tem um monte de pedras mágicas que ele quer trocar. A atenção e a curiosidade de todos mudam repentinamente para Elm, e eles se perguntam como um cavaleiro pesado de rank F conseguiu todas essas pedras mágicas. Até a recepcionista fica chocada ao vê-las, e ela pergunta como ele as conseguiu sozinho. Elm responde que caçou todos os monstros sozinho e pede a ela para anotar isso no relatório oficial também. Todos na guilda estão interessados em Elm agora, e a maioria deles pensa que ele está trapaceando de alguma forma ou de outra, porque não há como um cavaleiro pesado caçar monstros sozinho. Mas o Elm nem liga para isso, porque agora ele tem grana para morar na cidade, já que gastou toda a mesada em equipamento top de linha. Ele tá super animado com a jornada e pergunta para a recepcionista se tem alguma missão de promoção. Ela fica chocada e diz que tem, mas não tem certeza se ele consegue. O Elm pega a missão mesmo assim e vai pro cemitério à meia-noite, onde um monte de aventureiros se juntou para fazer o teste também. A maioria tá nervosa, mas uns poucos tão confiantes que vão arrasar. Enquanto isso, o examinador tá de mau humor porque ouviu falar do Elm e não tá nada feliz. Ele diz que o Elm não tá levando a missão a sério e tá mentindo sobre ter derrotado uma aranha gigante, sendo que ele é só nível 12. Ele declara que vai garantir que o Elm aprenda a se comportar e a ter medo de Deus nessa cabecinha linda, pra nunca mais pensar em mentir. O Elm entra em pânico ao ouvir essa declaração apaixonada do guerreiro de 2 metros e percebe que esse é o pior cenário para começar a jornada dele. Por pior que a situação pareça, o Elm não pode desistir agora, porque uma missão de incursão é uma chance rara e valiosa de promoção. Ele fica pensando no que pode fazer para melhorar as coisas com o examinador Viking, e a única coisa que vem à mente é se curvar e dizer que está ansioso para trabalhar com ele. Bem, essa é a atitude certa, porque o examinador Galten fica sem palavras ao ver a humildade do Elm. Ele pensa um pouco com uma expressão vazia antes de agir como um tsundere, e dizer que não é como se ele estivesse satisfeito com a atitude dele. Ele chama um cara chamado Tial e manda começar. O mosqueteiro arrogante avança e saca a espada para usar uma habilidade que o Elm reconhece como Buscar, uma habilidade que detecta criaturas na área. Ele também sabe que essa habilidade é rara em níveis baixos, o que torna o cara chamado Tial bem valioso para essa missão de incursão. Enquanto isso, Tial termina de executar a habilidade e descobre que há uma horda de uns 30 monstros por perto. Galten diz que ele foi bem e Tial diz que tem sorte porque possui uma habilidade única. Ele pede para o Galten pensar nisso e dar a ele a promoção de rank E, mas o examinador apenas vira o rosto ao ouvir o pedido. Tial imediatamente muda o foco para o Elm e diz que ouviu rumores sobre o comportamento estranho dele na guilda. O Elm ignora completamente a provocação e começa a analisar o equipamento dele, o que o faz perceber que Tial é um mago vermelho. Eles têm altas habilidades físicas e podem aprender feitiços de ataque, cura e suporte. Tial continua provocando, dizendo que se o que ele ouviu sobre o Elm for verdade, então ele é realmente extraordinário. Mas isso não vai durar para sempre porque ele está preso a uma classe defeituosa. O Elm agradece a preocupação dele e diz que gosta da classe dele, não importa o que digam, e o rosto do Tial se contorce como se alguém tivesse espremido limão na boca dele. Ele não consegue pensar em uma resposta e diz pro Elm não atrasá-los, e então entra no cemitério. Assim que ele sai, o Elm pensa em como os magos vermelhos são na verdade a classe mais difícil de usar a longo prazo. Inicialmente, suas altas estatísticas gerais e a capacidade de usar magia fazem parecer que eles podem fazer de tudo, mas no final do jogo eles se tornam o seu típico faz-tudo, mestre de nada. No entanto, isso era no jogo e neste mundo. As pessoas gostam de classes como o mago vermelho que são fáceis de usar. Com esse monólogo interno, Elm se junta aos outros participantes dentro do cemitério, onde Galten está dando o briefing da missão. Ele diz que eles estão lutando contra uma horda de mortos-vivos liderada por um cabeça de gol. Todos começam a murmurar ao ouvir isso, porque cabeça de gol é um monstro forte e o examinador confirma as dúvidas dele. Ele diz que um cabeça de gol é um monstro de rank D,
então ele cuidará dele sozinho e todo o resto terá que lidar com os peixes pequenos. Os participantes ficam chocados e perguntam a Galten se ele não vai protegê-los, e ele deixa claro que se alguém for pego na luta dele, ele não vai protegê-lo. Isso faz com que os perdedores que planejavam pegar carona no aventureiro veterano entrem em pânico, porque eles achavam que só precisavam ficar perto dele e passariam no teste. Enquanto isso, Elm começa a pensar no monstro-chefe dessa incursão, o Cabeça de Ghoul. Pelo que ele se lembra, o Cabeça de Ghoul é um monstro de nível 30 sem ataques especiais, mas tem uma habilidade de sopro que transforma cadáveres em zumbis de baixo nível. Ele sabe que o Cabeça de Ghoul não será um problema para Galten, que é um guerreiro de nível 40. Mas o problema são os covardes que estão com eles nesta missão e a arrogância dos poucos habilidosos em todo o grupo. Elm pensa que os novatos que acharam que a missão de incursão seria fácil e um líder que não se importa com o grupo são ambos problemas, o que lhes dá cerca de 80% de chance de todos sobreviverem. Ele não se importaria com essas chances se fosse apenas um jogo. Mas Elm sabe que não há como eles renascerem neste mundo depois de morrerem em batalha. Então ele decide dar um passo à frente pela equipe e se aproxima de Galten, perguntando se ele pode explicar as coisas um pouco mais claramente para todos. O guerreiro veterano fica furioso com a audácia dele em pedir instruções, e Elm explica que eles precisam de mais informações para que não haja acidente. Ele diz que as informações sobre a horda de mortos-vivos podem não ser precisas, e os novatos precisam estar mentalmente preparados para o pior cenário. Galten começa a ranger os dentes de raiva ao ver sua autoridade sendo desafiada, e todos se perguntam se Elm tem desejo de morte para dar sugestões ao assustador Viking. Galten grita com Elm, perguntando se ele acha que pode dar ordens a ele. Mas Elm diz que não está dando ordens, e só está dizendo isso porque é um aventureiro de baixo escalão preocupado com sua segurança. Ele diz que Galten é um veterano e isso pode não ser um grande problema para ele. Mas todos os outros aqui são inexperientes e ficariam felizes em receber instruções dele. Elm se curva para ele e pede instruções, e todos pensam que ele vai ter a cabeça decepada. No entanto, acaba que Elm percebeu que só precisa se curvar para bajular o examinador. Galten concorda em contar um pouco mais e todos ficam felizes com o resultado, exceto Tial. Ele avança e zomba de Elm, dizendo que apenas os fracos com uma classe defeituosa começam a reclamar antes mesmo da missão começar. Ele diz a Galten que eles não precisam de instruções porque Elm é o único fraco ali, e se ele tem tanto medo de perder a vida, pode correr para casa para a mamãe dele. Os outros aventureiros não querem ser comparados a um cavaleiro pesado, então eles também começam a recuar e Elm amaldiçoa o arrogante desgraçado por estragar tudo para ele. De repente, ele sente zumbis se levantando de seus túmulos e Galten reage um segundo depois. Enquanto isso, Teal estava se gabando de como eles não precisavam de instruções. E quando ele volta a atenção para o cemitério, um monte de zumbis já está do lado de fora. Tial começa a tremer nas calças ao ver que eles estão cercados pelos zumbis e o monstro-chefe não está longe. Elm e Galten sacam suas armas para lutar e o Cabeça de Ghoul ruge alto, dizendo aos zumbis para atacarem os humanos. Tial cai no chão e rega a grama debaixo dele ao ouvir o rugido. Mas Galten diz para ele se levantar e dá espaço para ele. Tial mal consegue ficar de pé enquanto Galten diz aos aventureiros para lutarem com bravura se quiserem viver, enquanto ele começa a correr em direção ao monstro-chefe. Elm leva seu tempo para avaliar a situação e descobre que os zumbis comuns são tão fracos quanto ele esperava, e até mesmo o Cabeça de Ghoul está carregando um porrete de madeira, que não é a arma mais perigosa do mundo. Ele pensa que eles não precisam se estressar muito com ele, e diz aos aventureiros que eles devem cuidar dos monstros zumbis enquanto Galten está lutando contra o gigante com membros. Os aventureiros entram em pânico ao ouvir essa sugestão e dizem a Elm que não podem lutar contra todos esses zumbis sozinhos. Eles dizem que esperavam que Galten diminuísse os números deles ou os derrubasse para ele. Mas como ele está enfrentando o chefe, eles estão indefesos. Elm olha para o medo e o desespero em seus rostos e percebe que esses caras nunca enfrentaram uma horda de monstros antes. Ele pensa que mandá-los lutar contra uma horda de zumbis assustadores em uma noite de lua cheia sem instruções é crueldade, mas eles não têm escolha agora. Ele decide tomar a frente e diz a todos para formarem equipes de 3 pessoas, porque os zumbis são fracos individualmente e se eles cuidarem das costas um do outro, não serão cercados. Os aventureiros ainda estão hesitantes, mas concordam em ouvir Elm porque ele está falando com confiança. A Fatih pergunta a ele o que ele fará, e Elm responde que atrairá os zumbis para si enquanto eles se preparam para lutar. Todos ficam chocados ao ouvir isso e dizem a Elm que é muito imprudente enfrentar todos os zumbis sozinho, não importa o quão confiante ele esteja. Eles acham que suas habilidades de cura não serão suficientes para mantê-lo seguro e, além disso, ele é um cavaleiro pesado lento que nem consegue desviar bem. Nesse exato momento, um zumbi tenta atacar um dos caras por trás, mas Elm passa correndo por ele e usa sua habilidade para parar o ataque e empurrá-lo para trás. Todos ficam chocados ao ver um cavaleiro pesado se mover assim e então os zumbis atacam novamente. Elm avança direto para eles e ia parar todos os ataques antes de usar a habilidade de desarme para diminuir o ataque dele. Uma vez feito isso, ele espera os zumbis avançarem contra ele e usa sua habilidade Rampart Reflection, causando-lhes um monte de dano que os mata instantaneamente. Os aventureiros ficam maravilhados ao ver que Elm eliminou 3 zumbis sem suar a camisa, e ele diz a eles para relaxarem porque ele está cuidando disso. Ele diz a eles que é seu dever como cavaleiro pesado atrair o fogo inimigo para si e fala para todos que se alguém estiver em perigo, devem passar a informação rapidamente para que todos possam ajudar. Com isso, Elm começa a recuar e derrotar os zumbis rapidamente,
e os aventureiros não acreditam que ele está fazendo a maior parte do trabalho sozinho sendo um cavaleiro pesado. Depois de derrotar um monte de zumbis, Elm chega ao nível 16 e ganha um ponto de habilidade, e ele fica muito feliz com isso. Ele acha que é tudo porque sua habilidade de aparar está funcionando melhor do que ele esperava, e também é útil que os zumbis sempre o ataquem em grande número. Ele verifica suas estatísticas e descobre que está ficando mais forte, mesmo que o processo seja gradual. Enquanto isso, os novatos começam a falar pelas suas costas. Alguns deles dizem que deveriam se esconder atrás de Elm porque ele pode eliminar os zumbis para eles. Mas outros acham que ele é mais assustador do que os zumbis neste momento. De qualquer forma, eles se motivam com o desempenho de Elm e se juntam à luta. Logo, eles conseguem se livrar da maioria dos zumbis e os novatos perguntam a Elm se eles devem ir ajudar Galten agora. Ele diz a eles que a cabeça de Ghoul é muito mais forte do que qualquer um deles, então eles devem ficar para trás porque só atrapalhariam Galton. Ao mesmo tempo, Galton está lutando contra a cabeça de Ghoul sozinho. A cabeça verde gigante avança contra ele e o ataca com toda a sua força, mas Galton aparou seu ataque e então o atingiu. A cabeça de Ghoul é arremessada para longe. Antes que ele tenha tempo de se recuperar, Galten avança contra ele novamente, desferindo um golpe direto que o faz atravessar as lápides. No entanto, isso não é o suficiente para derrubar o monstro-chefe, e ele ruge para criar novos zumbis para ajudá-lo. Os zumbis seguram Galten, mas ele facilmente os afasta e então diz a Tial e ao cavaleiro com ele para atrair mais zumbis para si mesmos para que ele possa se concentrar no chefe. Ambos estão nervosos, então Galten os ameaça dizendo que eles não serão promovidos se continuarem agindo como covardes. Tial nervosamente diz que não quer chegar perto e acabar no alcance da cabeça de Ghoul e afirma que pode apoiar Galten o suficiente à distância. Isso irrita o veterano, mas no momento seguinte, ele encontra a cabeça de Ghoul tentando eliminá-lo com um ataque surpresa. Galten facilmente se esquiva disso e usa um golpe poderoso para causar dano massivo ao monstro que começa a se contorcer no chão. Todos ficam felizes ao ver isso e Elm verifica as estatísticas do monstro para descobrir que seu HP caiu muito e Galten precisa apenas de um bom golpe para matá-lo. No entanto, o problema é que ele está começando a ser dominado por zumbis e até mesmo as duas pessoas que ele chamou para ajudá-lo estão cercadas. Os novatos perguntam a Elm se eles devem apoiá-lo atacando os zumbis, mas ele diz para esperarem. Então, de repente, a cabeça de Ghoul agarra zumbis e começa a comê-los um punhado de cada vez para curar seu HP. Todos ficam horrorizados ao ver isso, mas Elm acha estranho porque cabeças de Ghoul normalmente não têm a habilidade de consumir cadáveres que lhes permite curar comendo zumbis. Além disso, a cabeça de Ghoul não deveria precisar comer todos esses zumbis apenas para recuperar seu HP. Elm percebe o que está errado quando a cabeça de Ghoul ruge. Ele diz a Galten para ficar longe do monstro, mas o guerreiro veterano está determinado a eliminá-lo com um golpe. No entanto, assim que ele se aproxima, a cabeça de Ghoul de repente libera uma explosão de energia e fica muito mais forte do que antes. Evoluindo para Ultimate Ghoul Red, ele também atinge o nível 40 e todos entram em pânico, percebendo que agora até Galten pode ter dificuldade em derrotar o monstro. Enquanto uma majestosa chama azul emana do corpo da cabeça de Ghoul evoluída, todos começam a surtar e Elm percebe que este é o pior cenário possível para eles, pois foi assim no jogo. Monstros podiam evoluir para uma espécie diferente no meio da batalha se as condições certas fossem atendidas, mas mesmo no jogo, essas condições não eram claramente mencionadas. Ele diz que a melhor explicação para o porquê disso ter acontecido é que eles são azarados, e então nota a cabeça de Ghoul evoluída tentando juntar energia dentro de sua boca. Elm grita para Galton sair da linha de fogo do monstro imediatamente, mas é tarde demais para fazer isso. A cabeça de Ghoul usa o ataque especial em Galton, atordoando-o. E Elm diz a Tial para atacá-lo e lhe dar uma chance de levar o veterano para segurança. Tial está tremendo de medo e diz que se ele tentar atacar o monstro, ele virá atrás dele. Elm diz a ele que todos eles vão morrer se não conseguirem manter Galton vivo, e então a cabeça de Ghoul decide fazer seu primeiro movimento. Ele ataca Galton com toda a sua força para quebrar suas costelas e o arremessa para longe. Enquanto Galton já é sangrando e atordoado no chão, ele também recebe um novo buff negativo em forma de paralisia. A cabeça de Ghoul avança para finalizá-lo, mas enquanto todos estão se escondendo, Elm corre para frente e aparou seu soco usando sua habilidade. Ele mal consegue interromper o golpe e é empurrado para trás em vez disso. Mas esse era seu plano o tempo todo. Ele diz a Tial para tirar Galten enquanto o monstro está focado nele. Elm diz a Tial para lançar cura e cura de paralisia nele, mas infelizmente Tial não sabe como usar cura de paralisia. Ele diz que colocou todos os seus pontos de estatística em ataque e Elm o amaldiçoa por construir um personagem terrível. De qualquer forma, ele diz a Tial para tirar Galton do perigo e curá-lo. Tial obedece seu comando e corre para resgatar o veterano enquanto Elm encara a cabeça de Ghoul enfurecida. Ele sabe que os jogadores se recuperam do veneno do monstro em cerca de 3 minutos em média, e se ele conseguir aguentar esse tempo, Galden estará curado o suficiente para assumir a luta. No entanto, ele está enfrentando um monstro de nível 40 que é insanamente mais forte do que ele. Elm aperta sua espada enquanto declara que vai lutar até que Galden esteja de pé novamente. Os outros aventureiros começam a fazer nas calças porque têm certeza de que um aventureiro de rank F não pode lutar contra um monstro como aquele. Um deles decide fugir, dizendo que Elm estará morto em segundos e eles serão os próximos no cardápio. Outros aventureiros acreditam que ele é o único cara inteligente entre eles e eles também começam a fugir, mas Elm não está bravo com isso. Em vez disso, ele fica aliviado porque os peixes pequenos durariam cerca de 10 segundos antes de morrer, e assim ele não precisa se preocupar em salvá-lo.
Então Elm enfrenta a Ultimate Go-Red enquanto Tiel está fazendo o seu melhor para curar Galten. A Ultimate Go-Red está mais interessada em farmar aura do que em atacar, e ela continua rugindo para dar a Elm uma chance de pensar em sua estratégia. Elm sabe que ele está apenas no nível 16 e um único erro contra um inimigo de nível 40 resultará em morte instantânea. Nesse momento, a Ultimate Go-Red reúne sua força e tenta desferir um soco pesado, mas Elm salta para longe e o desvia. Ele então foge, e embora o monstro tenha se tornado mais forte depois de evoluir, ele também ficou mais lento. Ele luta para acompanhar Elm e logo perde de vista enquanto ele se esconde entre as lápides. Elm continua correndo ao redor da Ultimate Go-Red para mantê-la confusa e então joga uma pedra atrás dela para distraí-la enquanto ele tenta um ataque furtivo. O monstro ouve chegando e tenta contra-atacar, mas Elm habilmente desvia de seu soco. No entanto, quando ele se vira para assumir sua posição, ele fica horrorizado ao ver que o monstro desapareceu. Elm continua olhando ao redor enquanto mantém sua posição, quando de repente a Ultimate Go-Red surge do chão atrás dele e tenta pegá-lo de surpresa. Elm é arremessado para longe por um único golpe do monstro, e ele atravessa várias lápides antes de parar. Ele sofre muitos danos, mas graças à sua alta defesa, ele ainda está em condições de lutar. Elm percebe que não pode enfrentar um inimigo de nível tão alto sem nenhuma preparação, e ele decide usar uma estratégia de alto risco e alta recompensa. Ele sabe que morrerá se errar, mas o jogador profissional dentro dele está animado para fazer algo que faça seu sangue correr. Ele se levanta e corre direto para a Ultimate Go-Red, desviando de seus ataques enquanto tenta acertá-la. Um par de aventureiros que ficaram para trás em vez de fugir assistem a tudo isso, e Serfat pergunta ao seu amigo se um cavaleiro pesado está se mantendo firme contra um monstro que nocauteou Galton. Seu amigo diz que é óbvio que Elm está perdendo lentamente, e é um milagre que ele ainda não esteja morto. Enquanto isso, Elm decide passar para a próxima etapa de sua estratégia porque ele sabe que se ele continuar deixando a Ultimate Go-Red atacá-lo, ela eventualmente acertará um golpe. Ele decide colocar seus pontos de estatística excedentes em sua habilidade de esgrima iniciante, levando-o ao nível 5 e ganhando uma nova habilidade chamada Corte Vital. Uma habilidade básica que causa um golpe pesado em combate de curta distância e é mais eficaz contra inimigos com alta defesa. Elm decide experimentar a habilidade enquanto o monstro salta sobre ele. Ele aparou seu ataque com toda a sua força, mas ainda assim foi jogado para trás. Ele usa sua espada para se segurar e usa o impulso para chegar ao outro lado do monstro. Isso lhe dá a chance perfeita de usar sua nova habilidade no monstro cujas costas estão viradas para ele, e Elm desfere um corte superficial. Isso enfurece a Ultimate Go-Red, que se vira rosnando de fúria. Elm se posiciona novamente pensando em como o corte vital é considerado uma habilidade inútil porque é uma habilidade de alcance muito curto. Ele acha que é perfeito para cavaleiros pesados porque eles têm baixo ataque e alta defesa de qualquer maneira. Infelizmente, ele também sabe que não será o suficiente para derrotar. O monstro começa a atacá-lo imprudentemente e Elm acha muito mais fácil desviar de seus ataques agora. Ele percebe que a raiva o fez perder o controle de sua precisão. O Elm diz para o monstro que a luta deve continuar, mas o tempo dele acabou e ele está passando o bastão para o jogador original do time. O monstro não entende a língua humana, então não percebe que o Elm está falando do Galten, que se recuperou e está atacando o monstro com toda a força. O Galten coloca toda a sua força em um ataque para rachar o crânio do Ultimate Go-Red e cortar o cérebro dele. Sem dar chance de continuar lutando, ele cai no chão espirrando sangue de todas as aberturas do corpo, e os aventureiros começam a comemorar a vitória. O Elm fica feliz que todo mundo sobreviveu ao ataque, e o sistema diz pro Elm que ele chegou no nível 23 porque derrotou um monstro mais forte que ele. Enquanto isso, o Galten tá ainda mais intrigado com ele agora, e se pergunta como um aventureiro de rank F conseguiu sobreviver lutando contra um monstro que quase o matou. Nesse exato momento, o Elm desaba e cai de joelhos, dizendo que atingiu o limite. Ele agradece ao Galten por ter voltado na hora certa, e o guerreiro veterano começa a encará-lo com confusão e desconfiança. Aí, de repente, o Galten se curva e pede desculpas pro Elm, deixando todo mundo chocado. Especialmente o Elm. O Galten diz que a liderança dele não foi boa o suficiente, e ele foi descuidado na luta, assim como com as vidas dos aventureiros confiados a ele. Ele diz que o Elm estava certo em tudo, e manda ele pegar a pedra mágica do Ultimate Go-Red porque ele merece. O Elm sabe que uma pedra mágica de nível 40 é bem valiosa e ajudaria a cobrir as despesas dele por um bom tempo. Ele pergunta pro Galten se ele tem certeza disso, e o guerreiro veterano diz que todo o crédito pela derrota do monstro é dele. A pedra mágica não é a única recompensa do monstro. Como também dropou um escudo em formato de rosto de demônio, o Galten se surpreende ao ver que o monstro dropou um item e o Elm pergunta se ele quer. O Galten fica ofendido ao ouvir isso e responde que é um homem que nunca volta atrás na palavra, então o Elm pode ficar com qualquer coisa que o monstro dropar. No entanto, ele não consegue deixar de ficar tentado pelo item dropado e pergunta pro Elm se ele pode dar uma olhada na descrição do escudo. O Elm fica surpreso ao ver outro lado do Galten e diz pra ele ir em frente. Depois disso, ele pega o escudo e descobre que ele se chama Escudo da Fúria Demoníaca, que vai dar 25 pontos de defesa a mais e render 3.000 de ouro se ele planejar vender. Ele também vem com uma linha bônus de texto que diz que depois de bloquear um ataque, ele ganha mais 8 no próximo ataque. O Elm estremece ao ler as estatísticas e os aventureiros também ficam curiosos sobre o escudo. O Elm sente que acertou na loteria porque com o escudo ele não precisaria usar reflexão de muralha para derrotar monstros do nível dele. Ele acha que seria melhor usar em vez de vender, já que isso traria muita atenção indesejada.
O Galten também espia por cima do ombro dele para ver o valor de mercado do escudo, mas no momento em que o Elm se vira, o rosto dele fica frio e sério como sempre. Depois disso, o Elm faz a grande pergunta para o Galten sobre a promoção dele, e ele responde que ele não precisa se preocupar com nada. Ele declara que seria a perda da guilda se não promovessem o Elm, e ele vai deixar isso claro no relatório dele. O Elm e todo mundo fica animado ao ouvir isso, e então o Galten revela que foi pedido para ele garantir que o Elm não trapaceasse no teste. Ele diz que agora está claro para ele que todas essas dúvidas eram infundadas, e se alguém tentar se opor à promoção, ele pessoalmente lutará contra ele. O Elm se sente um pouco sem jeito com todos os elogios que está recebendo, mas o Galten começa a rir orgulhosamente. Nesse momento, o Theo aparece com o rabo entre as pernas e pergunta pro Galten se ele também pode conseguir uma promoção porque foi a cura dele que o deixou em forma para lutar de novo. O Galten o repreende, dizendo que ele se descontrolou completamente diante daquele monstro e é por isso que ele não pode ser promovido. Diz que haverá desafios muito mais perigosos nas masmorras e o Theo deveria fazer missões diferentes para que ele possa se tornar capaz de enfrentá-lo. O Theo sai do cemitério envergonhado com isso, mas ele ainda guarda rancor do Elm. Quem realmente se importa com isso? Ele vai para a guilda no dia seguinte, com o Galten ao lado dele para garantir que ele receba uma recompensa justa. A recepcionista dá para o Elm 130 mil de ouro por completar a missão e mais $200 pelas pedras mágicas dos 10 zumbis que ele matou. Os aventureiros, perdendo tempo bebendo, ficam chocados ao saber que o Elm matou tantos zumbis sozinho, mas o melhor ainda está por vir. A recepcionista se esforça para levantar uma bolsa contendo 600 mil, que é o dinheiro que ele conseguiu da pedra mágica do Ultimate Go-Head. O Galton ri, dizendo que o Elm ganhou mais dinheiro que ele nessa incursão e todo mundo no salão começa a falar sobre isso. No entanto, eles suspeitam de jogo sujo e a recepcionista é a primeira a questionar. Ela pergunta pro Galten se ele tem certeza que o Elm derrotou todos os monstros sozinho. Os outros aventureiros também fazem a mesma pergunta, dizendo que o Elm deve estar trapaceando porque um cavaleiro pesado não pode derrotar um Ultimate Go-Head sozinho. O Galten fica furioso ao ouvir todos difamando o Elm e bate o punho na mesa, dizendo aos aventureiros que se eles insultarem o Elm, eles estão insultando ele porque ele aprovou a promoção dele. Ninguém ousa responder, e com isso o Elm e o Galten saem da guilda. O Elm agradece ao Galten por tudo enquanto eles seguem caminho separado. O Elm agora é um aventureiro rank e pode entrar em masmorra sozinho, mas ele não sabe se é a abordagem correta. Ele pode farmar ouro facilmente em masmorras, mas ele quer subir de nível primeiro porque sua habilidade principal, Rampart Reflection, só funciona em monstros fracos. Ele decide continuar upando o nível por enquanto e procurar por livros de habilidade ao mesmo tempo porque eles permitirão que ele desbloqueie sua árvore de habilidades. Ele sabe que livros de habilidades são raros, e o que ele procura se chama Fang of Smoldering Insanity, que pode se combinar com Oath of Heavy Armor e transformar um cavaleiro pesado de uma unidade defensiva para a classe mais poderosa de todos os templos. Com isso, o Elm estabelece uma nova missão para si mesmo para que ele possa continuar sua jornada de se tornar o cavaleiro pesado mais forte de todos os tempos. Depois de definir seu objetivo, o Elm procura nas ruas da cidade por uma loja que possa conseguir o que ele quer. Ele logo encontra uma loja de poções suspeita em um beco tranquilo e entra imediatamente. Ele verifica as poções, mas não sabe qual frasco é o que. Então ele vai até a atendente e pede 3 poções de cura. Ela diz que custará 72 mil de ouro, e o Elm treme ao ouvir isso porque a economia não estava tão ruim quando este lugar era apenas um videogame. De qualquer forma, ele precisa dessas poções de cura, então ele tira a bolsa e pergunta à atendente a pergunta mais importante. Ele pergunta se ela pode dizer onde ele pode comprar alguns livros de habilidade porque ele foi a muitas lojas e saiu de mãos vazias. A atendente já sabe que ele vai se decepcionar com a resposta dela, mas o Elm está disposto a fazer o que for preciso para colocar as mãos no Fang of Smoldering Insanity. Ele pensa que não adianta ser um cavaleiro pesado se ele não conseguir encontrar aquele livro de habilidade em particular, porque sem ele, ele está apenas passando pela fase tutorial. Ele precisa do livro de habilidade para começar o jogo de verdade. Mas a atendente pergunta se ele é um aventureiro novato por acaso porque ele não sabe o básico. Ela diz que a venda de livros de habilidade é proibida e ele só pode usar um se o encontrar sozinho. Além disso, a guilda de aventureiros compra todos os livros de habilidade não utilizados e os dá para nobres e para a igreja. O Elm sente o mundo desmoronando ao ouvir essa notícia porque livros de habilidade são um item de drop muito raro, e é por isso que comprá-los é a única opção lógica. O Elm amaldiçoa a aristocracia deste mundo, que lhes dá o monopólio de todos os livros de habilidade. E ele percebe que os livros nessa cidade vão para o pai dele, e não há como aquele homem jamais ajudá-lo. Vendo o Elm parecer tão patético, a recepcionista sente pena dele e rabisca um mapa em um pedaço de papel, dizendo que fará uma exceção para ele, mas é melhor que ele mantenha isso em segredo. O Elm olha para o mapa e pergunta que lugar é este, e a garota responde que é uma loja que vende itens que foram confiscados de bandidos e aventureiros desonestos mortos ou capturados. Isso choca o Elm porque os itens apreendidos precisam passar pela guilda. A atendente responde que a guilda sabe do mercado negro, mas não faz nada para impedi-lo, então é bem seguro, mesmo sendo ilegal. Acontece que a atendente tem uma forte opinião sobre o assunto, e diz que se aqueles itens chegassem às autoridades, eles simplesmente os dariam de presente para os nobres em vez de entregá-los às famílias dos aventureiros mortos. Ela diz que os nobres gananciosos gostam de acumular tudo, incluindo livros de habilidade, quando não tem utilidade para eles.
Ela aperta o jornal com força enquanto diz que os nobres nem sabem com que os aventureiros lutam todos os dias. O Elm percebe que a aristocracia neste mundo é ainda pior do que ele pensava, e se ele não tivesse sido expulso de casa, ele faria parte disso também. Com isso, ele sai da loja de poções para encontrar a loja que a atendente mencionou. Ele a encontra no centro da parte sombria da cidade, e assim que entra na loja, ele começa a tossir porque o lugar inteiro está cheio de fumaça. Ele olha ao redor e encontra todos os tipos de itens, incluindo livros de habilidade. De repente, ele ouve a voz de uma velha bruxa que diz que os equipamentos dele são patéticos e fracos, e um novato como ele não deveria estar na loja dela. O Elm se vira para ver uma velha bruxa que fumou cachimbo suficiente para dar câncer de pulmão nas paredes. Ele diz a ela que tem dinheiro para comprar os itens e pede que ela mostre os livros de habilidade. Ela diz que ele pode ver os livros de graça, mas se ele não puder pagar, ela o expulsará. O Elm fica estranhamente intimidado pela velha, e ele discretamente verifica o primeiro livro de habilidade que é para arqueiros iniciantes. Custa 2 milhões de ouro, e isso deixa o Elm meio pirado porque antes custava metade do preço no jogo. Ele percebe que o monopólio dos nobres nos livros de habilidade os deixou ainda mais caros. Mas aí a vovó solta a bomba dizendo que vai vender por 3 milhões de ouro. O Elm fica pasmo ao ouvir isso, e a senhora diz que corre riscos enormes administrando essa loja, e se alguém de cima descobrir, ela perde a loja e a vida. O Elm começa a pensar em como conseguir o dinheiro necessário para comprar o livro de habilidade raro que ele precisa. Mesmo vendendo o escudo Demon's Red, ele só teria 3 milhões de ouro na conta, e isso só daria para um livro de habilidade de iniciante. Ele confere todos os livros um por um e descobre que alguns são bem raros, mas não são o que ele procura. Finalmente ele vai para o último livro, que parece bem velho e surrado. Mas ao ver a capa, o Elm percebe que é a presa da insanidade fumegante que ele estava procurando. A boca dele cai, porque ele nunca imaginou ter tanta sorte assim de achar o item que procurava. Infelizmente, ele não consegue disfarçar a empolgação, e a velha dona da loja percebe na hora. O Elm vai até ela e diz que quer comprar o livro de habilidade, e ela fala que vai custar 50 milhões de ouro. Isso é como um soco nos testículos pro Elm, e ele pergunta pra velha por que ela não tem segurança se as coisas na loja são tão caras assim. A bruxa diz que ela é forte o suficiente para expulsar qualquer um que arrume confusão. Aí ela pergunta pro Elm se ele tem o dinheiro ou não, e ele pensa um pouco antes de pedir para ela reservar o livro para ele, porque ele vai trazer os 50 milhões de ouro logo, a qualquer custo. A mulher sopra uma nuvem de fumaça na cara dele e diz que vai fazer isso porque ele é fofo, mas vai precisar de mais 5 milhões de ouro para esperar por ele. O Elm xinga a mulher por ser uma ótima comerciante, mas ele não tem escolha a não ser aceitar as exigências dela. Ele decide dedicar seu tempo a juntar ouro, mas ganhar 55 milhões não é tarefa fácil. O Elm pensa em como a presa da insanidade fumegante é um item raro, mas as únicas pessoas que realmente querem isso são cavaleiros pesados ou guerreiros loucos por batalha. Ele se pergunta se deveria ir para as masmorras para farmar ouro e itens raros, mas aí percebe que não tem poder de ataque suficiente para derrotar os monstros lá. Se ele usar o reflexo da muralha para matar monstros fracos, vai levar meses para juntar dinheiro suficiente. A próxima opção dele é melhorar sua esgrima de iniciante ou conseguir um livro de habilidade para aumentar suas habilidades ofensivas. No entanto, tudo isso será inútil quando ele conseguir o livro de habilidade que procura. O Elm está num dilema agora, e pensa que a melhor forma de ter mais opções é entrar num grupo. Ele sabe que cavaleiros pesados não estão exatamente em alta demanda, mas como sua última missão foi um grande sucesso, as pessoas deveriam se interessar por ele. De repente, ele se lembra do novato chamado Aro, que uma vez se ofereceu para formar um grupo com ele. Ele também pensa nos noobs que guiou durante a missão de promoção em Galten, mas nenhum deles parecia um encaixe perfeito para as habilidades dele. Enquanto o Elm pensa em encontrar companheiros de equipe, um grupo passa por ele. O espadachim está muito feliz porque o monstro que eles mataram dropou um item raro que vale 2 milhões de ouro. Tem também uma palhaça humilde com eles, e a atenção do Elm vai direto para ela quando ela diz que encontraram o item por causa da habilidade dela. Infelizmente, ela não recebe reconhecimento dos membros do grupo, que a ignoram completamente, mas ela continua seguindo eles. O Elm acha bem comum um grupo ter um espadachim, um ladino e uma palhaça, então ele decide prestar um pouco mais de atenção nele. De repente, o espadachim se vira para encarar a palhaça Rat e pergunta se ela realmente acha que eles encontraram esse item por causa da habilidade dela. Ele diz que eles já foram na masmorra dezenas de vezes, então talvez seja só sorte, e ela fica nervosa ao ouvir isso. Ela tenta convencê-lo de que quanto mais eles exploram a masmorra, mais diferença eles verão, mas o espadachim se recusa a acreditar nela. Ele pergunta se ela quer uma parte do lucro da venda da espada, e ela congela porque nunca pensou que seria tratada assim. A Ruth diz que lutou duro e arriscou a vida na masmorra, então deveria pelo menos receber um quinto do dinheiro. Quando ela não obtém resposta, ela continua diminuindo o valor, mas mesmo assim, o espadachim diz que ela não merece nada. Ele diz que ela não ganha nada porque não tem uma única habilidade ofensiva boa, e o Elm está pronto para defender a garota, que se sente traída pelos membros do grupo. Ela murmura nervosamente que não tem habilidades ofensivas, porque o espadachim disse para ela distribuir os pontos de habilidade em outras habilidades toda vez que subia de nível. Ela diz que ele está sendo injusto e cruel com ela agora, e isso irrita o espadachim. Ele se aproxima da Hulk e diz que apenas deu sugestões, e não é culpa dele se ela for estúpida o suficiente para não saber o que é bom para ela. Ele diz que ela é inútil e ainda pede uma parte dos ganhos deles, o que o deixa realmente furioso.
O Elmo agora entende o que está acontecendo, porque a alocação errada de pontos na árvore de habilidades e problemas com a divisão de recompensas eram problemas sérios no jogo. Nesse momento, o espadachim joga um punhado de moedas no chão, dizendo para Ruth pegar 100 mil de ouro e deixá-lo em paz. Ele é expulsa do grupo, dizendo que foi gentil o suficiente para deixar alguém tão inútil quanto ela entrar no grupo, mas ela se revelou uma interesseira. Ele se vira para Ladina mamãe em busca de apoio, e ela fica de olho na espada dele o tempo todo. Ela concorda com ele, dizendo que eles não têm dinheiro para dividir com alguém que nem contribui, e a Hulk está completamente arrasada agora. Ela pede desculpas aos membros do grupo e diz que não quer dividir o dinheiro da espada, mas o espadachim diz que ela está demitida e nada vai mudar isso. Eles a deixam chorando no meio da rua com isso, e o Elmo se pergunta o quão mal a garota se atrapalhou para não ter poder de ataque suficiente para subir de nível sozinha. Ele se lembra do espadachim, dizendo que ela só serve como distração para os monstros, o que o faz pensar que ela usou todos os pontos dela para aumentar a velocidade ou em alguma habilidade de arma inútil. Ele de repente se lembra de como a Rook estava animada antes de tudo isso acontecer. Ela estava dizendo que encontraram uma espada rara por causa da habilidade dela, e isso dá uma pista pro Elmo sobre a habilidade dela. Palhaços são uma classe de suporte, e pelo que a Ruth dizia, ela tem uma habilidade que ajuda a encontrar itens. O Elmo se levanta do assento ao perceber que a Ruth pode ter uma árvore de habilidades que quebra o jogo, e ele se pergunta como alguém em sã consciência demitiria. Ele descobre que eles não sabem o verdadeiro poder das habilidades dela e decide recrutá-la antes que algo aconteça. Infelizmente, algo acontece e a Ruth começa a correr em direção aos ex-membros do grupo que abandonaram. Ela chora dizendo que não quer dinheiro e trabalhará de graça se eles a deixarem ficar no grupo. Então, de repente, o Elmo segura a mão dela e a Hulk entra em pânico, pensando que está sendo assediada por um pervertido, no momento em que seus ex-membros do grupo a deixaram sozinha. O espadachim e a Ladina se viram para ver o que está acontecendo, mas quando o Elmo implora para Ruth formar um grupo com ele, eles ficam mais chocados do que a própria palhaça. O Elmo diz para Ruth que ela nunca vai se arrepender de entrar num grupo com ele, e pergunta se ela está bem com uma divisão de 80-20 dos ganhos. A Hulk ainda está tentando entender quem é esse desgraçado esquisito, e ela diz para ele que 20% é pouco para ela, e ela não conseguiria viver na cidade. No entanto, o Elmo diz para ela que ela está recebendo 80% dos ganhos, não ele, e pergunta se ela está bem com isso. Bem, a Hulk não acredita nas palavras dele, e ela diz para ele soltar a mão dela e se acalmar primeiro porque o comportamento dele a deixa desconfortável. O Elmo imediatamente percebe o quão estranho ele agiu, então ele solta a mão da Ruth e pede desculpas a ela. Nesse momento, os ex-membros do grupo dela chegam lá e perguntam pro Elmo o que diabos ele tá fazendo ali. O Elmo diz pra eles que é um aventureiro, e ouviu que a Hulk estava saindo do grupo deles, então ele só está tentando recrutá-la. O espadachim zomba dele, dizendo que a Hulk é tão ruim em combate que ela nem consegue subir de nível, mas o Elmo responde que isso não é um problema pra ele. O espadachim se ofende com a audácia dele, mas quando o Elmo o encara de volta, ele de repente sente um arrepio na espinha. Ele diz pro Elmo que ele vai se arrepender de levar a garota inútil pro grupo dele, mas pelo menos eles não se sentirão culpados por tê-la expulsado em primeiro lugar. O espadachim diz pra ele ir em frente e levar a Ruth com ele, e o Elmo responde que ele não estava pedindo permissão de qualquer forma. Isso irrita o espadachim e a namorada Ladina dele, e ele imediatamente se aproxima do Elmo e aponta a espada pra ele. Ele pergunta sobre a classe e o nível dele, e o Elmo diz que é um cavaleiro pesado nível 23 sem grupo. Isso surpreende o espadachim, que diz pro Elmo que no nível dele, ele deveria saber o quão inútil a Ruth é. Bem, até a Ruth concorda com o ex-chefe dela e diz pro Elmo que ela tá apenas no nível 13, então ele ficaria melhor sem um fardo como ela. O Elmo insiste que não tem problema com o nível baixo dela, e isso confunde todo mundo ainda mais. Nesse momento, a Ladina mamãe Rias chama o espadachim, Klein, e diz que algo é suspeito. Ela se pergunta por que um aventureiro de rank I quer a Ruth tão desesperadamente e sugere que talvez o poder dela seja realmente especial. O Elmo ouve tudo isso e percebe que estar desesperado pode ter saído pela culatra. Felizmente, o Klein diz para que a Ruth não tem nada de especial. Ele diz para ela calar a boca e deixar o Elmo levar a garota inútil, porque assim todo mundo consegue o que quer. Ele pede para Rias olhar a situação racionalmente, porque é impossível um cavaleiro pesado chegar ao nível 23 sozinho. Ele acredita que Elmo estava numa festa que o expulsou recentemente, se agarrando a qualquer coisa. Elmo ouve tudo isso e tenta ao máximo não reagir, mas Klein continua a criticá-lo. Ele diz que Elmo pode ser um pervertido afinal, porque Ruth é inútil, mas pelo menos ela é fofa. Rias concorda com ele, e então Klein diz que se Ruth for com Elmo, ela não contará a ninguém que a demitiram por má alocação de pontos de habilidade, o que salvará a reputação da parte. Rias não tem mais objeções, e Klein imediatamente se vira para Elmo, dizendo que eles esperaram muito tempo por um cara como ele. Ele pergunta alegremente a Elmo para cuidar de Ruth, e a garota palhaça não acredita que ele mudou de ideia assim tão rápido. Ela não se importa muito com isso de qualquer forma, porque agora ela pode se juntar a alguém que realmente a quer. Ela caminha até Elmo e se apresenta antes de aceitar formalmente o convite para se juntar à parte dele. Elmo fica feliz por ter conseguido seu primeiro membro de parte com habilidades que o resto do mundo não sabe como utilizar. Nesse momento, Klein começa a aplaudir para eles e diz a Ruth que ela nunca comprou uma arma boa para si mesma. Então os 100 mil de ouro são um presente de despedida para ela.
Ele chuta as moedas na direção dela e diz para ela comprar algo bom com isso. Hook se sente intimidada e humilhada, mas sua autoestima está no negativo. Então ela agradece a Klein e começa a pegar as moedas. No entanto, Elm a impede, dizendo a Klein que ele deveria pegar as coisas que jogou na rua sozinho, porque isso é senso cívico básico. Elm então diz a Rook que eles deveriam ir, e ela diz que 100 mil de ouro é muito dinheiro. Elm responde que é melhor se eles não se endividarem com gente como Klein, que fica puto ao ouvir isso. Ele grita com Elm e Ruth por insultá-lo, e diz para eles se divertirem como duas classes defeituosas. Eles se afastam, e então Klein também se vira, dizendo a Rias para segui-lo. Ela pergunta se pode pegar o dinheiro, já que ninguém mais o quer, e Klein imediatamente pula em cima das moedas porque ele é realmente mesquinho na vida real. Enquanto isso, Elm leva Ruth a um restaurante para celebrar a formação de uma nova parte, e ela está muito feliz por poder trabalhar com ele. No entanto, sua felicidade desaparece assim que ela percebe que definitivamente tem alguns problemas de habilidade. Elm diz para ela não se preocupar com isso porque ele ajudará a lutar contra monstros, mas ela o interrompe, perguntando se ele ajudou porque se apaixonou por ela à primeira vista. Elm fica pasmo com essa pergunta porque ele não se importa com romance e outras coisas chatas. No entanto, Rook está bastante confiante em sua beleza, e ela acredita que essa é a única razão pela qual alguém como Elm a ajudaria. Ela começa a se empolgar com a ideia de sair com um loiro bonito, mas diz a Elm que eles deveriam começar como amigos. Enquanto isso, Elm puxa o cabelo enquanto tenta lidar com o discurso dela. Ele a para de repente e vai direto ao ponto, perguntando se ela tem a árvore de habilidades Lady Luck, o que deixa Ruth completamente chocada. Logo depois disso, os dois entram na floresta para procurar masmorras, e Elm começa a explicar o que são masmorras e como elas estão conectadas ao próprio Deus da Criação. O Deus da Criação passou uma eternidade criando outros deuses e o universo do nada. Mas com o tempo, o Deus da Criação perdeu a sanidade. No final, os deuses que ele criou selaram antes que ele pudesse destruir o mundo. No entanto, o Deus da Criação começou a ter pesadelos enquanto estava aprisionado, e esses pesadelos aparecem no mundo real como masmorras. As coisas horríveis nos sonhos do Deus cruzam o portão dos pesadelos e aparecem no mundo como monstros. Assim que ele termina de explicar as coisas, ele avista uma masmorra à frente dele. Ela tem a forma de um círculo mágico no chão que emite uma forte rajada de energia. Assim que eles se aproximam, o sistema lhes diz que esta masmorra se chama Angel's Playbox, e é recomendado ter pelo menos nível 50 para entrar. Ruth começa a tremer no momento em que lê isso. Ela pergunta a Elm se ele realmente acha que ela deveria ir com ele porque suas estatísticas são muito baixas. Ela mostra a ele sua janela de status, mas ele fecha os olhos e diz a ela que a janela de status é algo que você não mostra a outras pessoas tão casualmente. Hook entra em pânico ao descobrir isso porque até agora ela deixou Klein e Rias controlarem completamente suas estatísticas. No entanto, ela acredita que Elm não sairá por aí falando quão baixas são suas estatísticas. Hook também sente que deveria dar um aviso justo a Elm com antecedência para que ele possa rejeitá-la se quiser, em vez de se sentir traída depois. Ela diz a ele que sua única habilidade de ataque se chama Dice Thrust, e ela só pode usá-la se tirar um 6 em um dado. Ela se sente culpada por isso e deseja ter colocado alguns de seus pontos em suas outras habilidades, mas Elm diz que tudo bem. Ele diz que precisa dela, e Ruth começa a sonhar acordada em ter os bebês dele. Ela pede para ele dizer claramente para ela porque ela não é boa em interpretar Flair. Bem, Elm também não quer mal entendidos. Então ele diz a Hooks que hoje eles invadirão a masmorra e ganharão 30 mil de ouro, além de levá-la ao nível 30. Hook entra em pânico ao ouvir isso porque isso nem estava em seu radar. De qualquer forma, os dois entram no círculo mágico e de repente desaparecem antes de aparecerem dentro de uma masmorra. Hook está apreensiva com tudo isso, mas Elm está confiante. Ele acha que, embora o nível recomendado seja 50, ele pode compensar a diferença usando seu conhecimento sobre os monstros e o layout da masmorra. Ele dá os primeiros passos na masmorra com Ruth, seguindo de perto. Elm diz a ela que eles só limparão o primeiro nível hoje, e ele atrairá os monstros para si enquanto ela os ataca com a arma que ele comprou para Ruth. Não para de dizer o quão grata ela é por ele ter comprado uma arma para ela depois de saber o quão fraca ela é. Ela diz que fará o seu melhor para usar a faca de perfurar ferro que dá um bônus de ataque de 3 pontos e também diminui a defesa do inimigo em 15%. Hook está animada para fazer o seu melhor por Elm, e ele diz a ela para economizar energia para a luta real. Logo, eles encontram seu primeiro monstro, que é um urso remendado de nível 20. Hook examina suas estatísticas e descobre que ele é bastante forte. Elm sabe disso também e diz que Hook pode sobreviver a ser atingida pelo urso, mas um golpe crítico certamente a matará. Ele diz a ela que eles precisam derrubar o urso quando ele estiver balançando o corpo para atacá-los, porque isso o parará completamente. Ruth se surpreende ao ver o quanto Elm sabe sobre o monstro, que é muito maior do que eles pensavam à distância. Elm diz a Ruth que ele vai parar o monstro enquanto ela ataca pelos lados e pede para ela ter cuidado com suas garras e presas. Hook imediatamente se posiciona para o lado, enquanto Elm usa sua nova habilidade Shadow Stomp para chutar a sombra do ursinho e mantê-lo no lugar. Aproveitando essa chance, Ruth vai atacar o urso, perguntando onde estão suas garras sobre as quais Elm avisou para ter cuidado. Então, de repente, uma dúzia de facas saem das mãos do urso e as costuras em sua barriga se tornam uma boca feroz.
O urso remendado consegue se libertar da habilidade de Elm e avança contra ele, mas Elm bloqueia todos os seus ataques antes de prendê-lo no chão com seu escudo. Root fica emocionada ao ver isso, mas Elm diz a ela para parar de perder tempo e matar o monstro. Ela está um pouco assustada com o monstro, mas ele não consegue se mover após o contra-ataque de Elm, dando a ela tempo suficiente para esfaqueá-lo até a morte. Logo, o urso remendado morre e Elm pergunta a Root quantos níveis ela ganhou. No entanto, ela não se importa em subir de nível e começa a vasculhar os restos do monstro em busca de um item. Temendo que se ela não conseguir nada, Elm a expulsará. Ela começa a chorar quando não encontra nada, mas Elm diz que tudo bem porque eles caçaram aquele monstro apenas para ela subir de nível, e eles caçarão mais alguns para que consigam pelo menos algumas boas quedas. Nesse momento, outro urso remendado aparece ali, e Elm diz a Root para se preparar para derrubá-lo usando a mesma tática. Eles derrotam o urso e outro que vem depois dele, e desta vez, eles dropam itens. Rook animadamente mostra os 2 escudos de urso para Elm, que são adequados para aventureiros de baixo nível e também não valem muito. Ela pergunta a ele se ele vai usá-los, mas ele não pode dizer a ela que não tem utilidade para eles. No entanto, o que o surpreende é a taxa de drop, porque o escudo de urso não deveria dropar com tanta frequência. Ele acha que a taxa de drop aumentada é graças à habilidade Catapult de Root, que aumenta sua sorte em 500%. Elm acha que com a habilidade de Root, a taxa de drop certamente será alta, e isso lembra da conversa entre Root e Klein. Elm se pergunta por que Klein e Rias não notaram a taxa de drop aumentada, mas ele rapidamente percebe que era a primeira parte deles, e eles não tinham como saber o verdadeiro valor de Root. Nesse momento, Root pergunta a ele se ela foi bem e Elm diz que ela foi maravilhosa antes. Ela fica feliz em ouvir isso e diz que encontrarão 10 escudos de urso até o final do dia. No entanto, Elm diz a ela que eles não vão mais perder tempo com os ursos remendados, porque ela já deveria ter subido de nível. Root verifica seu status e descobre que atingiu o nível 20, o que a surpreende bastante. Elm diz a ela que agora ela está pronta para o objetivo principal deles, que é caçar um sapo dourado que os deixará ricos. Hook entra em pânico ao ouvir isso porque o sapo dourado é um monstro muito raro e eles terão sorte se conseguirem encontrar um. No entanto, Elm está determinado a caçar um sapo dourado, não importa o nível de dificuldade. Ele se lembra de como os primeiros monstros que ele derrotou neste mundo foram sapos, que são os monstros de nível mais baixo encontrados neste mundo que poderiam ser derrotados por sua habilidade de nível iniciante Rampart Reflection. Felizmente, existem muitas variantes do monstro sapo encontradas neste mundo, e o sapo dourado é o mais raro de todos, o que significa que ele dropa a maior quantidade de recompensa. Ele diz a Root que quer juntar uma grana alta rapidinho, e para isso, a melhor opção foi vir para essa masmorra, porque é o único lugar por perto onde o sapo dourado aparece. Ele fala que o sapo dourado é tipo um Pokémon brilhante raro, com uma taxa de aparição baixíssima, mas se eles conseguirem derrotá-lo, ele pode dropar itens bem valiosos. E para completar, apesar de ser um monstro de nível alto, os sapos dourados têm status de ataque baixos e nem têm habilidades ofensivas. Elm declara que sapos dourados são os melhores monstros do jogo para farmar, e Root acredita nele totalmente. Elm pensa que existiam outros monstros dourados no mundo do jogo Magic World, mas caçar sapos dourados era uma das partes mais divertidas para ele e para muitos outros jogadores. Ele também sabe que a taxa de aparição dos sapos dourados é bem alta nos andares do meio dessa masmorra específica, chamada Angel's Playbox, e é exatamente isso que ele planeja explorar. Rusho segue de perto sem dizer nada, mas de repente ela para na frente dele e diz que ouviu falar do sapo dourado com alguns aventureiros. Ela começa a brilhar de antecipação e felicidade, dizendo que caçar um único sapo dourado te dá dinheiro suficiente para ficar tranquila por uns bons anos. Elm fica feliz em saber que Rook já sabe um pouco sobre o alvo deles, mas aí ela conta as partes menos divertidas das histórias. Ela diz que, de acordo com os aventureiros da guilda, o sapo dourado é muito rápido, e mesmo que eles consigam acertá-lo de alguma forma, os ataques deles não causam muito dano. Além disso, muitos aventureiros se empolgaram tanto atrás dos sapos dourados que não prestaram atenção ao redor e acabaram cercados por monstros. Antes de pensar em algo assim acontecer, apavorada, Root pergunta a Elm o que acontece se eles morrerem atrás do sapo dourado. Elm entende que o medo dela é muito válido porque este mundo não é um jogo, e se alguém morre aqui, morre de verdade. Ele diz a ela que ela tá certa sobre os sapos dourados serem difíceis de pegar e ainda mais difíceis de matar. É porque eles têm status de agilidade e defesa muito alto. E para piorar, eles são completamente imunes a qualquer tipo de dano elemental e efeitos negativos. Rook entra em pânico ao ouvir isso e diz que nesse caso eles não podem fazer nada. Nem a faca Iron Piercer que Elm deu a ela vai funcionar nos sapos dourados, e Root não tem certeza se ela é rápida o suficiente para persegui-los também. Elm não pode argumentar contra essa lógica porque os sapos dourados têm um status de velocidade de 7 e um status de defesa de mais de 200. Isso significa que nenhuma arma que causa dano de perfuração adicional será muito útil. Além disso, os sapos dourados são 2 vezes mais rápidos que palhaços, que são uma das classes mais ágeis, e quando comparados a cavaleiros pesados, eles são facilmente 3 vezes mais rápidos. Começa a se perguntar como eles podem derrubar o sapo dourado porque o seu Rampart Reflection não causa dano suficiente para anular a defesa dele. A habilidade dele, Vital Slash, pode reduzir a defesa inimiga em 15%, mas Elm sabe que isso é baixo demais para ser útil. Hulk interrompe o raciocínio dele e pergunta se eles deveriam desistir, porque caçar sapos dourados parece impossível para eles. Elm diz a ela que não há necessidade de desistir da esperança tão cedo, porque ele sabe um jeito de derrotar sapos dourados.
Hulk não acredita nele e pergunta se a classe de Cavaleiro Pesado tem alguma habilidade que cause dano aos sapos dourados, mas Elm fica ali parado sorrindo com presunção em vez de responder. Ele então joga a bomba em Rook, dizendo que ela será responsável por derrotar o sapo dourado. Ela fica pasma ao ouvir isso, e Elm diz que explicará o método no caminho, mas primeiro quer que ela use os pontos de habilidade que ganhou ao subir de nível recentemente. Ele diz para ela colocar todos esses pontos na habilidade permanente Fool's Acrobatics, e as duas habilidades que ela ganha com isso são a chave para o sucesso dela. Hulk ainda não acredita e pede para Elm não a sobrecarregar com as expectativas dele. Ele para de repente ao notar uma caixa de presente caída num canto que ataca Hulk de repente. Elm bloqueia a caixa de presente monstro e arremessa contra a parede. Quando a caixa cai, um pequeno Goblin sai dela, e Elm diz a Ruth que eles precisam fugir rapidamente. Ela diz que eles podem derrotar esse monstro facilmente, mas Elm responde que essa coisa não é o alvo deles, e eles não devem perder tempo com isso, porque ele vai chamar reforços no momento em que perceber que não pode vencer a luta. Ruth acredita nele e elas começam a fugir, mas ela ainda não tem certeza se devem ir direto atrás do sapo dourado. Ela diz a Elm que se elas caçarem mais alguns monstros, ela pode subir de nível ainda mais, e isso lhes dará melhores chances. No entanto, Elm diz a ela que os níveis atuais dela são os melhores para caçar os sapos dourados. Ele para de correr de repente e olha para trás para ter certeza de que os monstros da caixa não estão seguindo elas. Ele então diz a Ruth que elas precisam se apressar e procurar por sapos dourados porque eles são muito raros, e elas podem encontrar apenas um ou dois depois de passar o dia inteiro na masmorra. Hulk fica chocado ao saber das chances, mas Elm diz a ela que os sapos dourados valem cada último minuto que elas gastam procurando por eles. Ele também diz a Ruth que, embora o status de sorte dela seja bem alto, encontrar os sapos dourados será muito difícil. Então, se ela ficar entediada ou desmotivada em algum momento, ela deve avisá-lo. Hulk responde que está um pouco abalada agora, mas planeja seguir Elm até o fim. Ela declara que elas caçarão centenas de sapos dourados juntas, e Elm não tem energia para explicar a ela como isso vai quebrar o mercado. De repente, Ruth nota um sapo dourado saindo do canto e pulando casualmente para longe. Ela diz a Elm para virar, e ele fica boquiaberto ao ver o primeiro sapo dourado do dia. Ambos começam a entrar em pânico e Elm diz a Ruth para respirar fundo porque ela precisa se acalmar para caçar os sapos dourados. Hulk respira fundo um pouco, então Elm pergunta se ela alocou todos os seus pontos de habilidade na habilidade Fool's Acrobatics e obteve duas novas habilidades. Com isso, Elm e Ruth caminham lentamente em direção ao sapo dourado. Elm diz a ela para conduzir o sapo na direção dele, e ele o prenderá aqui, mas Rook está um nervo em pedaços porque isso é demais para ela. Elm a lembra de respirar fundo novamente, e isso realmente ajuda a se acalmar. Ruth corre em direção ao sapo dourado enquanto Elm pensa em como o sapo pode sentir qualquer criatura a uma distância de 4 metros, e assim que avista alguém, ele foge imediatamente. Agora o corredor tem apenas 4 metros de largura, e não há como eles chegarem ao outro lado sem acionar os sensores embutidos do sapo dourado. No entanto, Rook tem a habilidade Acrobatic Agility, que permite que ela corra pelas paredes verticais, e ela usa isso para cruzar o sapo dourado e chegar ao outro lado. O sapo entra em pânico assim que a vê e tenta passar correndo por ela, mas então Root usa sua segunda habilidade para criar doppelgangers na frente dele. Elm sabe que embora o sapo dourado seja imune a todos os efeitos negativos, os doppelgangers não contam como um. O sapo covarde não ousará correr em direção a eles, então ele não tem outra escolha a não ser correr na direção oposta. É exatamente o que ele faz e corre na direção de Elm, deixando a segunda parte do trabalho para ele. Ele sabe que pode usar o Shadow Stomp para congelar o sapo dourado no lugar. Mas o problema é que o sapo é muito rápido e sua sombra é pequena. No entanto, Elm tem uma solução para isso também. Ele tira uma pedra mágica do bolso que emite uma luz brilhante quando mana é despejada nela. Elm joga a pedra mágica para frente e ela libera uma luz brilhante assim que cruza o sapo dourado, fazendo com que ele projete uma sombra enorme. Isso é o suficiente para Elm pisar, e ele congela o sapo dourado no ar. O sapo entra em pânico e tenta fugir, mas não tem impulso suficiente para se livrar do Shadow Stomp. Ruth está realmente animada por terem pego o sapo dourado e pergunta a Elm como eles vão matá-lo. Ele diz a ela que eles só podem matar o sapo dourado com um golpe crítico que causa 50% mais dano, ignorando 50% da defesa do inimigo. Ruth deseja a Elm boa sorte em acertar um golpe crítico, mas ele diz a ela que ela precisa ser a responsável por isso. Ruth fica surpresa ao ouvir isso e Elm explica que é preciso habilidade e boa sorte para acertar um golpe crítico, o que significa que Ruth tem uma chance melhor do que ele. Além disso, ele não pode se mover do lugar, pois isso libertaria o sapo dourado. Ruth começa a tremer ao dizer que quase nunca acertou um golpe crítico, mas Elma lembra de sua primeira habilidade ofensiva chamada Dice Thrust, que seus ex-colegas de equipe zombavam. A habilidade faz ela rolar um dado e o dano causado é atrelado ao número no dado. Com um golpe crítico garantido quando ela tira um 6, também aumenta o dano em 1,3 vezes. E combinando isso com o aumento de 50% de um golpe crítico, ela causará quase o dobro de dano. Além disso, o dano de perfuração do golpe crítico e do Iron Piercer se somarão, dando a ela 65% de dano de perfuração, e juntos, esses dois fatores serão suficientes para derrotar o sapo dourado. Hulk ainda não tem certeza se consegue fazer isso,
Mas Elm diz a ela para não duvidar de si mesma. Ele diz que ela pode ser uma bloomer tardia, mas ela não é inútil, não importa o que seus ex-colegas de equipe digam sobre ela. Ele pede ela para ter fé e dar o seu melhor, porque ele precisa da ajuda dela a partir de agora. Essa conversa motivacional anima Ruth e ela corre para atacar o sapo dourado com seu Dice Trust. O dado continua rolando enquanto ela se aproxima do sapo, e então ele para em 6 na primeira tentativa. O dano desse único ataque é massivo, e o sapo dourado cai no chão com seus olhos cravejados de joias saltando das órbitas. Ruth pergunta a Elm se ela realmente derrotou um sapo dourado, e o sistema dela responde a pergunta por ela, dizendo que ela alcançou o nível 27. Enquanto isso, Elm também atinge o nível 30 porque o sapo dourado vale um monte de pontos de experiência. No entanto, os drops do monstro raro importam mais para Elm, e ele observa ansiosamente o corpo do sapo dourado se dissolver, esperando que algo bom saia dele. Logo, os restos da rã dourada somem, e em seu lugar, uma adaga dourada é deixada. Elm e Hook ficam extasiados ao vê-la, e descobrem que a adaga é feita de ouro puro e vale 17.000 de ouro. Elm diz que eles deram a sorte grande, enquanto Ruth não para de gritar de tanta empolgação. Ruth vai checar a adaga dourada, e fica muito animada por ter conseguido um item raro de 1.700.000 de ouro tão fácil. Elm pergunta se ela reprovou em matemática na escola, pois há mais um zero no final do número. Ele diz para ela olhar de novo, porque a adaga vale 17.000 de ouro, e Ruth começa a contar de novo, um zero de cada vez. Quando ela confirma que a adaga realmente vale 17.000, ela desmaia. Assim que se levanta, começa a pensar em como seu grupo anterior a expulsou por não quererem dar a ela uma parte do item de 2.000 de ouro. Agora ela está sentada com uma adaga dourada de 17.000 nas mãos, e de repente entra em pânico, pensando que as pessoas vão mirá-los para roubar o valioso item que eles têm. Rook diz a Elm que eles deveriam fugir para bem longe dali e comprar terras em uma pequena vila rural. Elm diz para ela se acalmar, porque isso é só o começo, e eles vão caçar outra rã dourada antes que o dia acabe. Isso é um choque para Ruth, mas Elm está falando sério, e eles começam a procurar na masmorra novamente. Levam 3 horas para avistar a próxima rã dourada, e desta vez Ruth não tem tanta sorte quanto da última vez. Seu ataque com os dados rola números baixos várias vezes antes de cair em 6, e o golpe crítico que ela desfere mata a rã dourada, assim como da última vez. Como antes, ela solta outra adaga dourada e também faz Elm subir 3 níveis. Hook, por outro lado, cai de joelhos, e Elm pensa que ela está apenas decepcionada por não ter conseguido derrotar a rã dourada de primeira. Ele diz para ela não levar tão a sério, porque é tudo só RNG. No entanto, o motivo da reação de Ruth não é decepção, mas a percepção de que eles estão podres de ricos agora. Ela começa a ter espasmos ao pensar em como eles ganharam 34.000 de ouro em um dia. E Elm tem que ajudá-la a se acalmar mais uma vez. Depois de um tempo, eles começam a andar para frente novamente, e Ruth continua encontrando maneiras diferentes de calcular o quão grande é o número 34.000.000. Elm pede para ela se acalmar porque esse dinheiro pertence aos dois, mas o crédito vai muito para ela. Ela ainda não consegue acreditar em nada disso, e Elm decide passar para as coisas mais importantes. Ele diz que precisam discutir como gastar o dinheiro e os pontos de habilidade que ganharam para funcionar melhor como um grupo. Isso lembra Ruth que ela tem alguns pontos de habilidade das operações de nível anterior e pergunta a Elm como usá-los. Ele primeiro diz a ela que ela não deve sair por aí mostrando a janela de status para outras pessoas. Mas Ruth confia totalmente nele e diz que foi ele quem a permitiu alcançar esse nível em primeiro lugar. Ela começa dizendo que não se importa se Elm a usar à vontade e depois a jogar fora como um trapo. E ele percebe que essa garota precisa de terapia. De repente, Hook sente algo e começa a agir de forma estranha, então Elm pergunta o que está acontecendo. Ela diz a ele que acabou de ouvir uma voz, e ele fica surpreso porque não ouviu nada. Ruth pergunta se ele não consegue ouvir um bebê chorando, e Elm entra em pânico ao ouvir isso porque ouvir um bebê chorando em uma masmorra só pode significar uma coisa. Ele diz a Ruth que há um Wandering atrás deles, e ela entra em pânico ao ouvir isso porque essa palavra significa más notícias. O chefe final de uma masmorra ou o Senhor dos Sonhos é o pior monstro no pesadelo do Deus Criador, e geralmente ele fica no fundo da masmorra. No entanto, há alguns eventos em que o monstro-chefe decide vagar para fora de seu esconderijo, e é isso que as pessoas chamam de Wandering. Ruth começa a entrar em pânico ao lembrar Elm que o nível recomendado para lutar contra o monstro-chefe desta masmorra era nível 50. Ele diz a ela para se acalmar porque se eles tomarem as medidas certas, poderão evitar se envolverem em uma luta com o chefe. Ele diz que eles precisam se afastar da voz chorosa e ir em direção à saída bem quietinho. No entanto, ele não havia levado tudo em consideração em seu plano de fuga. Assim que estão prestes a sair da masmorra, Elm e Ruth ouvem os gritos de aventureiros feridos que correm em direção a eles, pedindo ajuda porque foram emboscados por um monstro muito forte. Um deles está inconsciente e o outro mal a arrasta enquanto estanca os ferimentos. Essa cena abala Elm e o faz perceber mais uma vez que este mundo não é um jogo, e a garota ferida certamente morrerá se não receber ajuda logo. Ele sabe que se ele e Ruth fugirem agora, eles estarão seguros, mas esses dois aventureiros certamente morrerão, e ele não pode deixar isso acontecer sob sua vigilância. Elm de repente se coloca entre os aventureiros feridos e o monstro-chefe, dizendo a Ruth para guiá-los para segurança enquanto ele ganha tempo. Hook entra em pânico ao ouvir isso e diz que nem mesmo ele consegue lidar com um monstro-chefe de nível 50 sozinho.
Mas Elm responde que ele sabe tudo sobre o monstro e pode ganhar tempo suficiente para todos escaparem em segurança. Ele promete a Ruth que escapará quando todos estiverem seguros, e então a lembra que é dever de um cavaleiro pesado atrair a agressão do inimigo para si mesmo. Ruth fica tocada ao ouvir isso, mas em vez de fazer a coisa certa e levar os aventureiros para fora, ela decide ficar por perto e pelo menos dar uma olhada no monstro-chefe, que caminha lentamente em direção a eles com sua espada ensanguentada. Hook entra em pânico quando o monstro-chefe se aproxima, mas Elm se prepara para se defender dos ataques do soldado de brinquedo gigante chamado Cavaleiro de Lata. Elm mais uma vez manda Ruth pegar os feridos e sair da masmorra. Ela ainda está confusa, mas os aventureiros agradecem a Elm por arriscar a vida para salvar a deles e começam a se afastar. Ruth olha para eles, depois para Elm e depois para o Cavaleiro de Lata, que é um monstro de nível 40, mas perdeu metade de seus PV na luta anterior. Elm também percebe isso e fica feliz que pelo menos o monstro-chefe está enfraquecido. De repente, Hook aparece e fica ao lado dele, dizendo que o chefe está ferido e se trabalharem juntos, podem derrotá-lo. Elm diz a ela que ela precisa ir embora, porque o Cavaleiro de Lata não é o verdadeiro chefe da masmorra. É apenas um servo do monstro-chefe, que chegará aqui em breve, e todos precisam sair da masmorra antes que isso aconteça. Hook não acredita nisso, mas nesse exato momento, mais 2 Cavaleiros de Lata chegam lá, e ela entra em pânico. Percebendo que estão enfrentando 3 monstros de nível 40 ao mesmo tempo, Elm diz a ela que a alcançará assim que ganhar tempo suficiente, mas Hook diz que ele não pode fazer isso porque é muito arriscado. Ela diz que é sua colega de equipe, então eles deveriam lutar juntos. E Elm de repente grita com ela, dizendo que não pode lutar livremente enquanto cuida dela. Ele diz que ela só vai atrapalhar, e essa declaração abala completamente Ruth. Ela fica triste e decide seguir a ordem de Elm, dizendo para ele voltar logo antes de correr. Agora que Elm está sozinho com os 3 monstros que estão apenas relaxando e dando a ele todo o tempo que precisa para seu monólogo interno, Elm pensa que se Rush tivesse ficado, eles poderiam ter derrotado todos os 3 Cavaleiros de Lata, mas então o monstro-chefe viria e varreria o chão da masmorra com ele. Ele mentiu para Rook sobre alcançá-la assim que ganhasse tempo suficiente porque isso não é possível. Como um cavaleiro pesado, ele não tem velocidade e pode ser capaz de escapar dos Cavaleiros de Lata, mas ele não tem chance de escapar do monstro-chefe que pode usar ataques mágicos. Nesse exato momento, o monstro-chefe começa a vir em direção a ele, e Elm declara que derrotará o monstro-chefe chamado Embryo bem aqui. O bebê verde gigante flutuante com um olho enorme crescendo em sua testa começa a chorar ao ouvir isso, e Elm verifica suas estatísticas. Ele descobre que o embrião usou um pouco de seu PM, e ele tem apenas 42 PG, o que é um pouco baixo para um monstro de nível 50. No entanto, o problema é que o monstro tem uma pele muito grossa e ele não consegue causar dano a ele. A única parte do monstro que ele pode danificar é o olho, mas isso requer um ataque à distância. No entanto, Elm decide arriscar, porque não importa as chances, ele não vai fugir. Ele coloca todos os seus pontos de habilidade em juramento de armadura pesada e desbloqueia uma nova habilidade chamada Escudo de Impacto, que lhe dá um pouco mais de confiança sobre a luta. Nesse exato momento, um Cavaleiro de Lata avança em sua direção e Elm corre direto para ele e usa sua nova habilidade Escudo de Impacto. Ele atinge o Cavaleiro de Lata com toda a força e o joga contra a parede, fazendo pedras voarem por toda parte, enquanto a habilidade não causa muito dano por si só. Elm acha que é muito útil porque permite separar seus inimigos. De repente, outro Cavaleiro de Lata o ataca, e ele defende seus ataques antes de usar sua habilidade Desarmar para reduzir seu dano. Ele continua lutando contra 2 Cavaleiros de Lata ao mesmo tempo enquanto o Embryo o observa à distância. Elm sabe que ele não usará ataques mágicos se os Cavaleiros de Lata puderem receber dano deles, o que lhe dá a chance de lutar contra eles em paz. Ele bloqueia outro ataque de um Cavaleiro de Lata e então usa a habilidade Desarmar novamente, reduzindo seu ataque o suficiente para usar sua única habilidade que causa dano real. Ele deixa o Cavaleiro de Lata enfraquecido atacá-lo de propósito e então libera Reflexão de Muralha, quebrando o Cavaleiro de Lata e o jogando contra a parede. Ele fica feliz por ter derrubado um dos monstros servos, mas então o monstro-chefe usa uma habilidade mágica chamada Restauração que cura completamente o Cavaleiro de Lata danificado em um segundo. Elm sabe que isso continuará acontecendo enquanto o monstro-chefe não for morto, mas quando ele usa magia para restaurar seus servos, ele abre seu olho onde é mais vulnerável. O olho ainda está aberto e Elmo mira com uma pedra mágica que se estilhaça em múltiplos fragmentos no ar e atinge o olho do monstro-chefe, causando um bom dano. Esse é o único ataque à distância que Elmo pode fazer no momento, graças à pedra mágica do monstro-urso que ele derrotou anteriormente. A pedra mágica do monstro-urso se estilhaça em múltiplas agulhas afiadas quando mana é bombeada para elas. Elm planeja usar essa estratégia repetidamente até reduzir a vida do chefe. Ele fica perto de um Cavaleiro de Lata para que o chefe não possa usar ataques mágicos contra ele. Ele então decide empurrar o Cavaleiro de Lata para trás usando o Escudo de Impacto, mas ele salta para trás para evitar isso. O Elm fica confuso porque não esperava que o Cavaleiro de Lata desviasse do seu ataque. Mas o choque maior vem quando ele se vira e vê que os outros 2 Cavaleiros de Lata estão bem atrás dele. Eles o atacam e o Elm de alguma forma bloqueia os ataques deles. Ele percebe que os monstros estão aprendendo e se adaptando ao seu estilo de luta, algo que não acontecia no jogo do mundo mágico. O Elm sabia que isso poderia acontecer, e ele começa a suar depois de perceber que o nível de dificuldade da batalha acabou de aumentar bastante. Ele ainda precisa jogar 3 pedras mágicas no olho do Embryo para matá-lo antes que ele regenere a saúde.
e isso vai levar um tempinho. De repente ele vê o Embryo abrir o terceiro olho de novo e carregar mana nele. O Elm surta porque ele está se preparando para usar o ataque Sylph Cutter, mas não deveria usá-lo quando um Cavaleiro de Lata está no caminho. No entanto, o monstro-chefe não está seguindo as regras do jogo, e ele dispara uma lâmina de vento afiada em direção ao Elm que decapita o soldado de lata no caminho. O Elm percebe que não consegue desviar do ataque, então ele usa seu escudo para bloqueá-lo no último momento. Apesar de seus melhores esforços, o ataque o joga longe e ele leva dano suficiente para deixar sua visão embaçada. Ele começa a perder a consciência enquanto os dois Cavaleiros de Lata sobreviventes se aproximam dele, mas ainda tenta se manter sã. Ele tenta se mover, mas descobre que suas pernas estão dormentes, e o sistema diz a ele que ele foi atordoado pelo ataque do chefe. O Elm percebe que um efeito de atordoamento nessa situação é mortal, e ele deveria ter pedido para Ruth ficar, porque aí eles poderiam ter vencido a luta. Um Cavaleiro de Lata balança sua espada contra ele, e o Elm aceita seu destino, mas então alguém o afasta da direção do ataque. Foi a Ruth quem o resgatou, e ela diz ao Elm que ele deveria ter pedido para ela ficar com ele desde o começo. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.